A política de juros do BC compromete de verdade o crescimento do país? É consenso? Olha, eu acho que isso é consenso, né, do ponto de vista das indústrias. A taxa Selic ela serve como referência para os empréstimos, para os contratos, não só da indústria e do comércio. Isso, de certa forma, sob um aspecto, está comprometendo. Sobre outro, ela representa também que a taxa de juros é sempre baseada na inflação, só que a nossa inflação está em queda, o que é um aspecto positivo. Eu concordo em parte com o que o Renato coloca, que nenhum cargo é imexível, digamos assim, não é? Se ele foi indicado pelo antigo presidente, isso não significa necessariamente que ele tenha ideias correlatas e que esteja atuando no Banco Central contrariamente ao presidente Lula, até porque todos estamos no mesmo barco, todos estamos aqui no Brasil e sujeitos digamos, às consequências da política econômica ou não. O que eu vou apenas fazer aqui um adendo é que o Senado ele não pode, ele próprio, pedir para sair o presidente do Banco Central. Isso tem que vir por um pedido do Conselho Monetário Nacional. E quem compõe esse conselho? Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Ele é que pode acionar. O Senado pode chamar o presidente do Banco Central para que ele dê explicações por que foi mantida essa taxa de juros. E veja, não é uma decisão dele sozinho, é uma decisão dele com o Conselho, e avaliar esses argumentos técnicos ou não, enfim. Isso o Senado pode fazer, mas o Senado ter esse protagonismo não, porque a legislação é bastante clara nesse sentido. Portanto, é uma análise subjetiva e, acima de tudo, política, não é? Porque a gente está falando aqui da maioria também do Senado Federal, se vai aprovar a saída do presidente do Banco Central ou não. Muito bem. E para você, Renato, de fato é consenso que a política de juros do Banco Central prejudica o país? Eu queria me dirigir a todo mundo que está nos assistindo em casa e tem uma conta em atraso. Você acha justo os juros que você está pagando por essa conta em atraso? Você acha correto que muita gente ganhe mais dinheiro na especulação e com a taxa de juros do que efetivamente gerando emprego e trabalhando? Tenho certeza que a resposta é que não. É um absurdo a taxa de juros. Não interessa ao crescimento da economia brasileira, não interessa ao reaquecimento do comércio, não interessa aos industriais brasileiros, muito mais do que não interessa ao governo. Nós não estamos falando sobre uma posição de governo A ou B. Nós estamos falando dos empresários que se juntam aos consumidores na condenação da taxa de juros. A redução da taxa de juros é um clamor e uma necessidade nacional, que não tem nada a ver com governo A ou com governo B. Dado isso, é justo que se interrompa esse processo. É previsto na legislação, nos mecanismos de mandar ao CMN, ao Conselho Monetário Nacional, que manda ao presidente, que solicita ao Senado, que seja cumprida a lei. Ninguém está acima da lei, nem o presidente do Banco Central. Agora, que essa taxa de juros são juros extorsivos, são juros praticados por agiotas, é dado. A pergunta que é feita é: quem ganha com juros desse tamanho? Para o telespectador ter claro, o princípio, simplificando bastante aqui, mas o princípio é: os juros aumentam para segurar a demanda. Por quê? Porque é a demanda que gera inflação. Eu pergunto para quem está em casa: você está comprando mais do que você comprava antes ou você está mais endividado do que você estava antes? A resposta do nosso telespectador é a resposta que você me perguntou, Lu. Obviamente, a economia não está crescendo, a inflação está lá embaixo e de forma alguma isso pode ser tecnicamente justificado.